Fala galera do Botão, estamos em março de 2021, bandeira preta e a pandemia segue. E agora nos trancou de novo, né? O Botão novamente dá uma parada agora em função do agravamento aí da pandemia. Nós vamos voltar então com o RG na quarentena, né? Hoje nós vamos fazer o episódio número 17. O anterior, o 16, foi com o Clademir lá em setembro. Então, para tu ver como já faz um bom tempo que a gente não conversa. E hoje eu vou receber aqui um grande personagem da Regra Gaúcha. Não só da Regra Gaúcha, né? Do fute-mesa de modo geral, né? Que é o Obereci, o Bira. E aí, Bira, boa noite, tudo bem? Boa noite, Felipe. Tudo bem, então? Tudo bem. Estamos aqui de quarentena aqui. Isso aí. Obereci, te apresenta então assim rapidamente. Tu é natural de onde? O teu nome? Só para a gente já introduzir o bate-papo. Tá. O meu nome completo é José Obereci de Carvalho. Eu nasci em Santiago, no Rio Grande do Sul. Mas o meu nascimento em Santiago foi um acidente, basicamente, né? Porque meu pai era ferroviário e ele foi transferido de uma estação para outra. E ele estava hospedado lá com a família na casa de uma comadre dele, até minha madrinha. Eu nasci na casa dessa minha comadre. Mas depois eu me criei em Santa Maria, né? Santa Maria que eu considero mais a minha terra natal. Então, eu sou oriundo de Santa Maria, basicamente. Obereci, e me diz uma coisa, tu mora em Porto Alegre? Faz muito tempo que tu mora em Porto Alegre? De onde é que tu está falando? Eu, eu, eu me criei, minha infância foi numa vila no distrito de Santa Maria, chamado Arroio do Sol, que é próximo a Camobi, onde tem a universidade. E lá em Arroio do Sol, que eu passei a minha infância, fiz o curso primário lá em Arroio do Sol. E lá, aí depois, quando acabei o curso primário, não tinha continuidade, não tinha ginásio lá. Aí o meu pai se mudou, alugou uma casa em Santa Maria e aí veio com a família morar em Santa Maria. Embora ele ficasse continuando trabalhando lá em Arroio do Sol, ele era agente de estação, era ferroviário. Então, em Santa Maria que eu fiz a minha adolescência toda, fiz o curso ginasial no Colégio Santa Maria, que era um colégio marista. Depois eu fiz o curso de nível médio, foi na escola agrotécnica da Universidade de Santa Maria. Era uma escola nova, inclusive, por curiosidade, o Tarso Genro foi meu colega lá da escola agrotécnica. E aí, depois da escola agrotécnica, eu estava já na área rural, eu fiz o curso de veterinária. E aí me formei em veterinária em 70, e aí em 71 eu comecei a minha atividade profissional. Eu fui trabalhar primeiro em Santa Catarina, na campanha de combate à febre aftosa, trabalhando a nível de campo, né? Aí eu fiquei 4 anos nessa atividade, e em 75 eu voltei para Santa Maria para fazer um curso de mestrado. Aí, em 75, 76, eu fiquei em Santa Maria fazendo um curso de mestrado. E aí retornei ao Ministério da Agricultura, e aí vim para Porto Alegre em 76, no final de 76. E aí, de Porto Alegre, fiquei aqui até 83, até 83. Aí, em 83, eu fui trabalhar em Carazinho, num posto agropecuário do Ministério da Agricultura, fazendo controle de vacinas com animais ao vivo, né? Nós testávamos vacina em bovinos, a vacina da aftosa, que a aftosa é a grande doença econômica mundial, basicamente. E aí, depois de Carazinho, em 85, eu tinha um irmão meu que foi trabalhar em Campo Grande. Ele era um dos diretores da Cotrisa, e a Cotrisa abriu lá o Mato Grosso do Sul, a parte norte, na cultura da soja. Foi praticamente o meu irmão coordenou essa implantação da cultura da soja na parte norte do Mato Grosso do Sul, em 85. Aí ele me convidou para ir para lá. Aí eu fui lá para ficar companhia com ele, eu consegui transferência do Ministério da Agricultura, e aí fui para Mato Grosso do Sul. Foi uma das melhores coisas da minha vida, né? Mato Grosso do Sul é um grande estado, é um estado espetacular, né?
E aí abriu a minha cabeça até para nível nacional. A gente, gaúcho, é muito bairrista, né? Acha que só o Rio Grande do Sul que é bom, que é isso, que é aquilo, que é maior ou melhor. E não é, a realidade não é bem essa, né? É bem diferente disso, né? Aí eu fiquei lá no Mato Grosso do Sul até 2000, até quase 2000, 98. Aí eu voltei para Porto Alegre para me aposentar. Aí me aposentei aqui, aí fiquei em Porto Alegre, não voltei mais. Embora eu tenha minha família praticamente toda lá para cima, eu tenho uma filha que mora em Campo Grande, tenho outra que mora em Dourados e uma que se formou em Campo Grande e foi trabalhar na Bahia, em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Então esse é mais ou menos um resumo assim da minha história. Tá. E o Bereci, conta para nós então como é que o botão entrou na tua vida. Porque eu sei que com futebol tu também teve uma. Tu gostava do futebol, era goleiro, acho que tu era bem envolvido com futebol. E o botão, como é que foi também? Foi desde cedo? Como é que começou isso? O futebol de mesa eu conheci nos anos 60, quando eu vim morar em Santa Maria, né? Quando eu era adolescente, eu vim morar em Santa Maria. Por coincidência, eu morava perto do Hotel Glória, onde o proprietário era os pais do Leonie Miller, do Miller, que aí brinco aí chamavam ele de Popeye, né? O meu Miller. O Miller foi que me introduziu assim no futebol de mesa. Ele tinha uma mesa no hotel, mas era uma regra própria dele lá. Era uma mesa de Eucatex, né? Era uma mesa bem caseira mesmo, né? E aí, mais ou menos em 63 por aí, foi para Santa Maria o Luiz Carlos Berra. Ele era gerente do Banco de Expansão, que abriu uma agência em Santa Maria. E ele era ligado aqui com o Lenine, aqui em Porto Alegre. E ele, como ele gostava do futebol de mesa, era um bom botonista, ele levou o futebol de mesa à regra gaúcha, não era bem regra gaúcha, era a regra nacional de jogo do Lenine. E aí ele montou um grupo de botonistas lá. E aí o Miller começou a jogar. Eu não participava muito do grupo, porque ele era um grupo meio elitizado, né? E aí tinha a parte financeira, tinha uma série de detalhes do grupo. Eu comecei a jogar gaúcha, mas com o Miller, que no hotel ele fez uma mesa para ele lá. Então eu jogava com o Miller, nós tínhamos um grupo de amigos que jogávamos lá. Então esse foi o meu contato com aquela regra gaúcha, bem dizer, original, né? Tinha uma série de detalhes naquela regra que hoje não existem, né? Até eu vou lembrar um aqui, tinha o famoso carroção. Carroção é que podia jogar um botão no outro, e eu jogava um botão meu adversário no teu e não era falta, né? Se eu É a falta técnica de hoje, né? Não, 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 não. Eu jogava um botão meu num botão meu, e esse botão meu esse segundo botão podia bater num botão teu que não era falta. Sim, sim. Hoje para nós é falta técnica isso, né? Ah, sim, é falta técnica, falta técnica. Isso. Mas só com o detalhe que se esse botão bater num botão teu é falta. E na época não era. Sim. Né? Era o famoso carroção. E que botões vocês usavam nessa época, Obereci, quando tu começou a jogar? Que tipo de botão era? Tu te lembra? Charlau, né? Tinha, o Miller tinha um poder aquisitivo alto, né? O pai dele era Bender Vila, tinha dono dos melhores hotéis de Santa Maria. Então, o poder aquisitivo do Miller não tinha nem comparação com o meu, né? Então, o Miller vinha a Santa Maria e comprava o botão aos montes, né? E aí levava e me dava para mim, ele é muito meu amigo, né? E me dava de presente botões e tal. Eu praticamente não comprava, porque ele ganhava dele. Né? E os botões da Charlau, eram botões alguns de galalite, outros acho que de acrílico. Né? Naquela época lá, eu não tinha muita noção da importância do galalite. Eu nem se dava muita importância para o galalite naquela época, nos anos 60. Né? Era mais ou menos assim que tinha. Aí, quando começou esse grupo forte da Santa Maria a jogar o botão, a grande maioria, o poder aquisitivo era muito alto daqueles rapazes que jogavam com o Miller. Então, eles também vinham a Porto Alegre e compravam aqui em Porto Alegre.
A Charlau era a principal fonte deles. Eu vou me adiantar um pouquinho, porque esse assunto talvez a gente fosse tratar mais para frente, mas já que tu está falando disso, tu acha que para esse pessoal do interior, essa dificuldade da aquisição do botão, ela atrapalha muito, porque, pelo que tu está falando, para conseguir botões, a pessoa tinha que vir a Porto Alegre. E acho que hoje hoje é um pouco mais fácil, porque tu tem a internet para facilitar isso. Mas durante muitos anos, essa aquisição de botão é uma pedra no calçado do botonista. Ah, sim, é uma das dificuldades do futebol de mesa, né? Não ter lojas que vendem, talvez porque não dá muito lucro, talvez não tem muitos praticantes, né? Então não tem. Se lá em Santa Maria, se for procurar botão em Santa Maria, não encontra, né? Hoje ainda é assim. Tem um pessoal do Uruguaiana que joga, né? Eles também eles compram, eu vi às vezes comprando do mimo, né? Não tem também lá. Os artesãos não são muitos, né? São poucos que fazem botões, né? É uma dificuldade, o botão é uma dificuldade. Tá. E a regra gaúcha, essa regra gaúcha que a gente joga hoje, a mais recente, quando que tu começou a jogar? Foi lá em Santa Maria com esse núcleo também? Como é que entrou a regra gaúcha que a gente joga? Lá em Santa Maria começou a regra gaúcha, porque nos meus conceitos de regra, o que define uma regra é o tipo de trave, o tipo de mesa, o tipo de bolinha e a forma do goleiro. São basicamente os itens básicos de uma regra. E o botão, o tipo de botão. Mas então, como eu comecei a jogar com Miller, nós jogávamos com traves altas. Traves altas, goleiro de pé, né? E aí, quando começou a regra gaúcha, aí foi as traves baixinhas. Essas traves baixinhas, né? Com o goleiro deitado. Então, aí foi o meu primeiro contato com a regra, que hoje é chamada de regra de gaúcha, né? Que ano isso, mais ou menos, tu lembra? 63, 64. Mas ela começou, essa regra gaúcha, ela começou, pela alguma coisa que eu tenho aqui nos meus arquivos, ela começou nos anos 40, é um embrião dela, com um grupo de meninos, de adolescentes, ali criaram uma associação, chamada Associação Lima e Silva, que era do Lenine. Então, esse grupo de adolescentes criou uma regra onde eles jogavam com o goleiro deitado, que é uma das características básicas da regra gaúcha, né? Que nenhuma outra regra tem essa característica. Todas as outras jogam com o goleiro em pé. Então, a regra gaúcha, pela história que eu conheço, ela começou nos anos 40, com esse protótipo aí, com esse embrião feito pela essa associação Lima e Silva do Lenine. Tá. E ele escreveu a primeira regra escrita, publicada, vamos dizer assim, ela é de 61. Tem um livrete. Eu consegui uma cópia desse livrete, e quem tem uma cópia desse livrete é o Hélio. Acho que é um dos poucos, raríssimos que tem esse livrete. O Hélio. Eu tenho ele todo digitalizado. É um livrete de 61, que é o primeiro livrete de regra gaúcha que eu conheço. Não conheço nenhum outro antes. Tá, agora vamos avançar um pouquinho, então. Se eu for jogar uma partida contra o Obereci, já vai vir na imagem, na minha mente, na hora dos botões que tu joga. São todos da mesma cor, uma camada, vários cavadores. Em que momento que tu começou a definir esse padrão? Ah, eu prefiro jogar com esse tamanho, esse grau e galalite, porque tu costuma jogar com galalite, eu acho. Em que momento que tu começou a definir isso, tu lembra? Quando eu jogava lá com o Mira, lá em Santa Maria, nos anos 60, os meus botões eram mesclados, não eram totalmente iguais, né? Não eram mais ou menos mesclados. Aí depois eu tive uma parada do botão. Depois que eu me formei em 70, eu parei de jogar. Eu fiquei praticamente uns 25 anos sem jogar botão. Né? Aí eu voltei a jogar nos anos 90, e aí foi nos anos 90 que eu comecei a formar time de novo.
E foi nos anos 90 que eu, por uma questão de visualização na mesa, eu não tinha tanto essa cultura do botão individual, né, como muitos da Gaúcha têm. Então, aí eu comecei a padronizar meus times dos anos 90. E hoje eu jogo só com botões iguais, que me facilita muito a localização deles na mesa, a posição deles, só com caídas diferentes, né? Eu jogo todos do mesmo tamanho e com caídas diferentes. Essa característica da regra gaúcha é uma característica única. Nenhuma outra regra tem essa valorização individual do botão. Eu acho que isso marca a regra gaúcha. Ela marca a fantasia do botão, né? O botão tem muito de fantasia, de imaginação. Então, essa característica da gaúcha, ela é marcante. De a pessoa pegar aí uma camada camada, fazer um botão e dar uma personalidade para aquele botão. Então, isso é uma característica inigualável da regra gaúcha. Embora eu não seja praticante disso, mas admiro muito essa característica. Eu ia referir exatamente isso, porque ao mesmo tempo que eu já ouvi tu falar isso muitas vezes, né, dessa tua admiração, né, por essa característica da regra gaúcha, né, que é uma coisa realmente fascinante, né, de tu poder botar botão de tudo que é tipo de cor, tudo que é tipo de caída, e dos botões terem nome, terem características, serem destros, canhotos, essas loucuras, né, do botonista. E ao mesmo tempo tu é um cara que para a escolha do teu time tu é mais simples. Tu não tem essas coisas do botão colorido, que hoje todo mundo faz botão listrado, faz botão com faixa, né? Hoje e tu é um cara mais discreto na escolha do teu time, né? Não tem essa característica, né? Apesar de reconhecer todo esse lado do botão. Embora eu não seja aí, praticante disso, eu acho que a gaúcha jamais deve perder isso, porque isso marca a regra, né? Mantém a fantasia do futebol de mesa, né? Eu acho que é algo marcante na regra. E tu tem os teus, não sei quantos times tu tem hoje da gaúcha, tu tem algum artesão preferido? Onde que tu faz teus times? Meus times, eu tenho times feitos pelo Gerson, tenho times feitos pelo Fernando, tenho times feitos pelo Cabrito. Então, esses são os básicos, né, que fazem os meus botões, né? Então, eu tenho basicamente um time preto, tenho um time verde, tenho um time azul, tenho um time vermelho. Então, procuro ter mais ou menos um de cada cor, porque às vezes eu jogo torneios que exigem que tenha times diferentes do meu rio-grandense, aí eu uso esses botões. Mas todos têm mais ou menos o mesmo padrão, né? Com metade cavadores e 5 levantadores com caídas diferentes. E tudo galalite? Todos galalite. Eu tenho um time, eu tenho um time que é feito de paladom. Paladom que eu consegui umas camadas que eram camadas até originárias da regra brasileira. Essas camadas vieram lá do Nordeste. Eu fiz um time da Gaúcha. Eu tenho um outro time também que, quando eu converso com ele sempre fala nesse time, ele diz que é um time raro, é o único que tem no Rio Grande do Sul, que são galalites feitos no Rio Grande do Sul. Quem fez esses galalites foram o Silvio. O Silvio fez esses galalites porque eu consegui para ele, como eu sou veterinário, né, e tenho uma noção de onde tem essa questão da lactose e tal. Aí eu consegui, vendo trabalhos científicos, eu consegui para ele uma fórmula, a fórmula de fazer galalite, né? E também de fazer similares ao galalite. E eu passei para ele. E o Silvio é um técnico, é um cara que era da Parabé ali, era professora, isso, né? E ele conseguiu fazer camadas de galalite. Ele fazia camadas de galalite. E por eu ter conseguido esse material científico para ele me deu as camadas
camadas que ele fez, as camadas, era meio experimental as camadas, e eu tenho esse time do Rio Grande do Sul, todo verde, ele fez as camadas verdes para mim, eu tenho esse time, eu não jogo com ele, né? Eu tenho ele guardado como relíquia, esse time, acho que foi o Gerson que fez. É um time de galarite com camadas feitas em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Não é, É uma, mas ele diz que esse é o único com camadas daqui. e ele abortou essa ideia? É muito difícil produzir? Ele parece muito trabalhoso, né, para fazer, né? Era muito. Aí ele parou, mas ele sabe fazer camadas da galarite, o Silvio. Ele fez porque eu tenho o time, né? Eu tenho esse time com essas camadas da galarite. Não, precisamos conhecer esse time aí, temos que divulgar aí. Ô, Bereci, tu que... Se tu der um segundinho aqui, eu pego ele aqui, deixa eu te mostrar aqui. Tá até num ônibus especial aí. Consegue ver o ônibus aí, ó? Olha aí, ó. Claro, olha. Aqui, ela é uma caixinha, né? Que ele abre. Só abrir a caixinha. Outra coisa sensacional, né? Essa é uma camada. É uma camada semelhante às que existem por aí, né? Esse é o botão feito pelo Silvio. Põe mais para o lado aí que não está aparecendo, Bereci. Não, para o outro. Não, deixa eu ver aqui que eu não estou. Deixa eu pegar aqui. Vendo onde é que está a câmera aqui, Tio? Aí, apareceu? Agora sim. Tá esse aqui. Então, hein? Esse é o time aqui. Deixa eu botar a parte de baixo aqui do time aqui. É um time, se olhar ele, a diferença é muito pouca das camadas que vem da Europa lá e tal, né? O Silvio conseguiu fazer bem as camadas. Ele me deu as camadas e eu fiz com o Gerson, acho. Tá, e já que tu já jogou com Paladon, já jogou com Galalite, tu já jogou com acrílico, provavelmente, quais são as diferenças? O que tu acha? Então, eu acho que o Galalite, eu vou dizer, o Galalite eu acho mais macio, né? Eu acho que o Galalite, o acrílico é mais duro, então a bolinha dispara mais, né? E o Galalite, ele retém mais a bolinha, vamos dizer assim, ele domina dominar melhor, né? Domina melhor. E o acrílico, ele é mais, ele impulsiona mais a bolinha do que o Galalite. E o Paladon é semelhante ao acrílico, mais ou menos. O Paladon não tem muita entrada na gaúcha, né? Curioso isso, né? Não tem. O Gerson faz Paladon, né? Alguns Gerson, acho que o Ney faz Paladon, mas eles fazem mais para a regra brasileira. Mas é um botão muito bom. Eu tenho time de Paladon que é muito bom, me sinto muito bem jogando com ele. Eu acho que poucos conhecem o Paladon, né? Mas ele é muito usado na regra brasileira, o Paladon. Tá, e entrando mais ali para dentro da mesa ali, Obereci, tu é um cara que eu sei que joga outras regras também, né? Mas na gaúcha, o teu estilo de jogo é um estilo de jogo único, eu diria, né? Em função desses cavadores e de tu jogar muito cavando, é uma coisa muito diferente, entendeu? O teu jeito de jogar, o teu jeito de atacar, o teu jeito de posicionar os botões. Como é que surgiu isso? Foi em função de outras regras que tu joga? Foi uma coisa que tu foi experimentando? Tu acha que derivou de onde esse estilo? Não teve assim foi acontecendo. Eu comecei a observar, né, que era muito difícil. Os chutes a gol é muito difícil, né? Então, a posse de bola também. Então, eu comecei a pensar nessas duas coisas, né? Chutes a gol com tabela e a posse de bola, tipo 2-por-1. Normalmente, tem situações que se eu consigo posicionar bem meus cavadores, eu jogo duas vezes enquanto o adversário joga uma, né? Então, e aí, conforme eu posiciono, eu fico sempre com o domínio da situação, né? Cavando e posicionando até guardando um erro dele, né? Ou colocar uma bola que ele não consiga tirar,
para mim conseguir chutar. E chutar gol para tabela também, né? É uma alternativa que eu mais ou menos, vamos dizer assim, fica na minha imaginação a angulação, né? Que eu consiga bater e ela faça uma espécie de um triângulo, vamos dizer assim, né? Que eu bata, que ela bata lá e que ela venha em direção ao gol. Então eu uso muito não digo a matemática, mas a, a geometria, né? Mas é mais ou menos eu penso naqueles conceitos básicos de geometria para fazer as tabelas, né? Basicamente isso. Mas E eu, tu é famoso pelos gols impossíveis, né? mas é muito sorte, né? Então, como eu tento muito, Guilherme, aí eu acerto às vezes, né? Eu acerto. Tu lembra algum assim que foi muito inesperado ou uma coisa muito difícil assim? Ou... Eu vou lembrar de um aqui que até para homenagear um grande botonista que faleceu. Eu vou lembrar do Robotnik. O Robotnik, nós estávamos jogando uma partida no Beira-Rio lá, e eu disse para ele assim, olha, Robotnik, sobrou uma bola, estava um cavador na linha de fundo, né? E aí sobrou uma bola para mim, eu não tinha como chutar gol, porque o cavador estava na linha de fundo, né? Eu disse para ele, olha, Robotnik, eu vou fazer essa bola bater nesses dois botões aqui, ó, dois botões dele. E por coincidência a bola bateu nos dois botões e fiz o gol, né? Então Tabela ele dupla. tabela dupla. E outro gol que eu fiz também, que eu acho que foi o mais difícil, mais impossível, mais de sorte, foi no Rogério Engels. Uma bola que eu estava com um cavador numa das laterais e a bolinha estava lá na outra lateral, né? Lá próximo ao meio de campo. E aí, aí eu consegui bater em dois botões lá dele lá, e a bola veio e a bola rodeou e entrou no gol dele, né? Então foram os dois assim mais curiosos que eu fiz foram esses. O Mas eu tenho Rogério, feito muito. o Rogério merece, o Rogério merece. Isso aí foi bem feito. Então foram os dois. E o Robotnik, com uma saudosa lembrança, né, do Robotnik, que era um parceiro, um bom parceiro. Não, o Robotnik era um cara digno da regra gaúcha, né? É, Folclórico, cheio dessa. A regra gaúcha foi feita para ele, né? Não tem. ele impressionante. Ele era fanático da regra gaúcha. Ele fazia aqueles botões, botava nome naqueles botões. Ele era um cara folclórico, realmente. Sensacional. Um bom amigo também, muito bom amigo. Obedeci, já aproveitando então, o teu time é o Rio Grandense, então como é que foi essa escolha? O que se deve essa escolha? Tu já jogou com outro time, Botão? Tu só joga com esse? Conta para nós um Quando, pouquinho essa história. quando eu jogava em Santa Maria, eu não jogava com o time do Rio Grandense, né? Em Santa Maria eu jogava com esses times tradicionais do futebol, que era Santos, Botafogo, que eram os times famosos da década de 60, né? Então, e o Miller sempre foi gremista, o time do Grêmio. Eu jogava com o Santos ou com o Botafogo, mais ou menos. E aí, no europeu, eu jogava com o Benfica também, que era bem conhecido, nos anos 60. Aí depois, quando eu voltei a jogar, agora nos anos 90, aí eu resolvi optar pelo Rio Grandense. Eu tenho um vínculo muito grande com o Rio Grandense, porque eu joguei no juvenil do Rio Grandense, né? Muito tempo, e joguei futsal pelo Rio Grandense também. Então, com esse vínculo com o Rio Grandense, me fez escolher o Rio Grandense como meu time, e sou torcedor do Rio Grandense também. Então, me fez escolher ele para me jogar, né? É um time que não tem outro, quase são poucos os que jogam o Rio Grandense. Aqui em Porto Alegre praticamente não tem ninguém, né? Tinha o Glênio, que faleceu, né? E lá em Santa Maria acho que tem um ou outro que joga lá. Mas o Rio Grandense é meu time do coração, às vezes. E tu tá parado, Bereci? Me diz uma coisa, como é que tá o Rio Grandense? Tem jogado? Tá parado desde o começo da pandemia?
Eu sei que tu é um cara muito corajoso, né, para dar opinião, para te manifestar a respeito da pandemia e tudo que tem se feito aí, né, com relação às medidas, etc. E o Botão tem sofrido muito também com a pandemia, né? Então, por exemplo, estamos de novo todos impedidos de jogar, né? E alguns núcleos nem voltaram, estão há mais de um ano parados, entendeu? Então, assim, como é que tá o Botão para ti? Tu tá afastado? Como é que tu vê isso tudo? Os núcleos estão meio parados, né? Então, a Zona Sul, eu voltei a jogar na Zona Sul, mas tá meio parado a Zona Sul. Nós estamos jogando lá um campeonato gaúcho, né, da regra brasileira. Inclusive, eu joguei em janeiro, em fevereiro é uma outra turma, e agora em março volta para as finais, né? Mas o pessoal também não tá indo jogar, face a essas notícias aí alarmantes que estão na mídia aí. Eu joguei um torneio no Ipiranga, o Clóvis me convidou, fizeram um torneio, eu joguei, e aí até me candidatei lá a jogar uma divisão que eles têm lá. Mas eles também não estão parados. Até hoje era dia de jogos e o Adriano não abriu hoje lá. E jogo, às vezes o Lídio me convida para ir na casa dele, jogar lá na casa do Lídio, lá no sábado. Aí eu jogo, lá vai o Chacon, eu pego o Chacon, vai eu, o Chacon e o Jurandir, né? Esses velhos aí vão jogar. Tu te sente confortável para jogar, não vê problema? É, confortável. Agora tem um problema que o Chacon teve Covid, né? Uhum. O Chacon teve por azar, pegou Covid, mas já se recuperou bem, já tá bem já. Tá bem. Lá na Zona Sul também teve alguns botonistas que tiveram, né? O Mário Bíblio teve Covid. O Mário teve um outro rapaz lá, o Soligo. Agora tem um rapaz que tá ruim lá, o Daniel, que também teve. Então teve, da Zona Sul teve alguns casos de botonistas que tiveram Covid. A Covid esse vírus veio para ficar, né? Esse vírus não tem, não. Com a vacina poderá controlar ele, né? Mas é muito complicada a situação, né? Não, agora ele é um vírus que tá muito politizado, né? Muito politizado, estão usando muito, né? Estão usando muito o vírus para um viés político, aí fica ruim. Quando sai da área técnica, aí fica ruim. No nosso caso, é evidente que o Praiano é um torneio que envolve quase 100 pessoas, né? Então fica inviável, nesse momento, pensar nisso, né? Mas nós voltamos a jogar lá no nosso núcleo, lá, Canoas 570, num número reduzido, com os cuidados, né? Máscara, o álcool gel. E eu, né, pessoalmente, me sinto seguro para jogar nessas condições, né? Mas assim, pouca gente, com máscara e tal, eu não vejo problema, né? Mas muita gente ainda não voltou a jogar e a gente acaba entendendo, né, o receio. Mas enfim, me diga outra coisa, Obereci, vamos avançar aqui. Tu acabou de referir que tu joga outra regra, né, a brasileira. Não sei se tu já experimentou outras. E se tu pudesse fazer assim um resumo assim das diferenças, o que a gaúcha tem de atrativo e o que a gaúcha tem que não é tão legal assim, comparado com outras regras assim, na tua opinião? Eu acho que as regras a regra brasileira e a regra gaúcha são regras bem diferentes, né? Uma forma de jogar diferente, né? Muito diferente uma da outra. Eu acho a regra gaúcha é uma regra, vamos dizer assim, mais romântica. Romântica. Ela é uma regra que ela está ligada à fantasia do botão por essa característica de tu valorizar um botão individualmente, da troca de botão, então a regra gaúcha ela é uma regra que ela tem dois viés, vamos dizer assim. Uma o botonista dá muito valor ao botão, até um time, até uma competição entre os botonistas, não ter um botão mais bonito ou melhor que o outro. Então, há uma preocupação do botonista com o botão, com ter um botão, ter um time bonito, camada bonita, uma cor bonita ou rara. Então, há uma preocupação com isso. E há uma preocupação com o jogo.
preocupação com o jogo, com a competição, né? A competição, mas, mas o botonista da Gaúcha está dividido em dois aspectos. O lado romântico do botão, de ter o botão bonito e tal, lado do colecionador, vamos dizer assim, e o lado da competição. Na regra brasileira, não tem, é só competição. Não tem. Claro, o cara quer ter um time bonito, mas ele não está muito ligado nisso. Ele tá ligado só na competição. E aí ela é como se fosse praticamente um jogo de bilhar, vamos dizer assim, né? Aquela cavada forte, tu tem que dominar a cavada, senão tu não joga a brasileira. Se tu não dominar a cavada, tu vai enfrentar grandes dificuldades para jogar a regra brasileira, porque ela é fundamentada basicamente em cima da cavada, principalmente na modalidade liso, né? Tu dominar a cavada, que a gente chama, é fundamental para que tu consiga jogar bem. Então, eu vejo assim, a gaúcha tem dois aspectos, o botonista está dividido em dois aspectos, e na brasileira está em um só. E em termos de qual é melhor, uma ou outra, eu acho que não existe regra melhor ou pior. Eu acho que depende da vontade, do gosto de cada pessoa, cada um. Tem gente que adora o dadinho, tem gente que adora a 3 toques, a 12 toques. Então, é uma questão muito cultural de cada um. E dificilmente o botonista muda de regra. Dificilmente ele muda. Ele poderá até jogar duas, como eu, no caso, né? Mas ele não muda. Pegar um botonista da brasileira e querer trazer ele, a grande maioria, para a gaúcha, não, ele não vem. Ele está acostumado naquele ritmo dele. E na mesma coisa, um botonista da 12 toques. A 12 toques é uma regra muito alegre. Tu está toda hora chutando a gol, assim como o dadinho, né? Então, aquilo é uma grande diversão, aquilo é uma grande alegria, né? Ela facilita muito o pai jogar com o filho, o filho tem atrativo em jogar aquela regra. O que não tem muito atrativo a regra gaúcha e a regra brasileira, que são regras muito frias, muito de um toque ali, né? Muito monótonas, né? É mais o prazer individual de cada um do que de conseguir motivar uma criança a jogar essas regras de um toque, né? Eles preferem a regra paulista tem muito menino jogando, né? Tá. Então E como tu é um botonista vivido aí, né? Já começou a jogar faz tempo o botão. O que tu percebe de diferença aí, Obeneci, no jogo propriamente dito? Tu notou alguma evolução? Além dos materiais, óbvio que hoje a gente tem muito mais acesso, né? É mais fácil ter acesso aos botões de tudo que é tipo, né? Mas no jogo em si, tu acha que o nível melhorou, piorou? Tu acha que se mantém? Os botonistas são melhores hoje? O que tu observou? a regra gaúcha que eles jogaram nos anos 60, o nível melhorou muito. Melhorou muito. Dos que eu conheci dos anos 60, o próprio Luiz Carlos Berger, que era um dos top aqui de Porto Alegre, foi lá para Santa Maria, ele hoje não conseguiria enfrentar um jogador mediano da gaúcha, né? Ele não conseguiria fazer frente, né? Então, o nível da regra gaúcha aumentou muito. Dos anos 90 para cá, que eu voltei a jogar, ele aumentou bastante. Inclusive, até você até fez um comentário uma vez, o Hélio tinha uns vídeos que eu passei para DVD dele, e ali dá para observar que os botonistas, como os botonistas jogavam naquela época e como jogam hoje. Eles são muito superiores, né? Hoje nós temos botonistas de um alto nível na regra gaúcha. Temos vários botonistas que fosse jogar com aqueles botonistas, aquele estilo passado, ganhariam facilmente. Então, houve uma evolução muito grande no nível técnico de jogar da regra gaúcha. A regra brasileira se mantém mais ou menos estável. Ela é mais ou menos aquele padrão são praticamente muito pouco evoluíram em termos técnicos. Mas ela tem botonistas são profissionais. Os jogadores da brasileira são profissionais de botão. Eu considero eles profissionais, porque eles jogam aquilo com uma dedicação e com uma concentração muito grande, né? Eles praticamente
eles treinam muito individualmente, eles praticamente não jogam amistosos, eles treinam muito chute, treinam muito cavada, eles são muito bons, são muito bons. Eu, se tivesse que fazer assim, ó, quem é profissional do botão, eu colocaria os jogadores da regra brasileira. E os jogadores que jogam a brasileira liso são uns exímios botonistas. São os artistas na mesa, porque para dominar aquele botão correndo é uma dificuldade imensa. Então, eu considero não deve ser fácil. Eles são os jogadores clássicos de futebol de mesa. E os jogadores do cavado são profissionais. Eles jogam com uma seriedade, uma concentração muito grande. Os da gaúcha são mais brincalhão, levam mais frouxo, vamos dizer assim, né? São embora se joguem os campeonatos com seriedade. Obedeci, vamos fazer assim, ó, vamos encerrar a primeira parte, então, e na segunda parte a gente entra em fundação da Liga, tua primeira participação no Praiano, fundação dos Lobos e outros assuntos mais. Pode ser? Pode ser, Então, ser. tá. Fica com a gente aí, vamos encerrar agora a primeira parte e depois a segunda, hein? Um abraço. Até então, uma boa noite. Tchau, tchau. Tchau.